nome é Ângelo Viana, eu sou criador do Método Moto e eu ensino você a pilotar com segurança e aproveitar os momentos únicos que só a sua moto pode te dar, sem correr riscos desnecessários à sua vida ou à vida de quem você mais ama e o principal, voltando vivo para casa. Esse é o objetivo. Tema de hoje: vício de pilotagem. Você sabe como identificar, como atacar, como tratar os vícios de pilotagem? Pois muito bem, é o que a gente vai falar hoje. A automatização da atividade motora, ou seja, o vício de pilotagem é um movimento corporal automatizado, ok? Que tem por causa, tem por nascença, tem por, enfim, a execução involuntária de movimentos corporais. E o bloqueio mental, olha isso, dos resultados adversos do ato praticado. Vou repetir para vocês com calma, trocando em miúdos, tá bom? Então, o vício de pilotagem, ele é uma espécie de automatização da atividade corporal, né? Essa atividade corporal, depois de um certo tempo, ou seja, automatizada, ela passa a ser involuntária. Você pratica o vício sem perceber. E há, junto com o vício, atividade motora, execução de atividade motora, um bloqueio mental do resultado do vício, ainda que o resultado seja adverso, ou seja, ainda que seja um resultado perigoso, arriscado. É mais ou menos assim, você pratica sem saber que está praticando, porque ele é automatizado, ele tem uma execução involuntária, portanto você não pensa, agora eu vou fazer isso, né? Ele é involuntário, você simplesmente faz. Ele tem um resultado adverso, ou seja, ele te coloca em risco, mas você bloqueia mentalmente, porque essa é a base de todo vício. Todo vício tem, por definição, a automatização, a execução involuntária e o bloqueio mental. Ou seja, você faz sem saber, porque se você soubesse, você conseguiria extrair o vício. O vício de pilotagem está ligado a alguma crença que você tem de que aquilo que você está fazendo é técnico, né? Porque você ouviu alguém falar que aquilo era uma técnica, sei lá o quê, mas que não tem comprovação técnica, muito menos fundamentação, seja do ponto de vista físico, fisiológico, ok? Então, o vício de pilotagem tem como ato alimentador esse tipo de crença. Ah, eu ouvi falar que fazer isso aqui é legal, colocar um dedo, dois, três, quatro, cinco, sei lá o que. Eu ouvi falar que dá uma bombada antes de desligar. Eu ouvi falar que acelerar. Eu ouvi falar, ok? Isso alimenta o vício, tá bom? Porque não há fundamentação técnica, muito menos comprovada. O vício, no vício, assim falando, existe a negação ou o auto-engano que se apresenta como uma dificuldade para que a pessoa perceba a relação entre o comportamento vicioso, olha que louco, o risco, o uso, apesar das consequências inadequadas. Ou seja, realmente, às vezes o vício está tão profundo, tão arraigado, tão lá dentro, que você tem muita dificuldade de perceber o comportamento do vício, o momento que ele age, ou seja, o uso dele, o risco que ele causa, apesar da consequência, que é o próprio risco em si, a ação arriscada, o quase acidente. Então, o vício é um problema grave, pessoal. Não é um probleminha qualquer. Não é uma coisinha qualquer. E o vício é retroalimentado pelas baboseiras que a gente escuta por aí, ok? Então a primeira parte dessa live, que é a definição de vício, é fundamental para a gente começar a caminhar, porque a primeira parte dessa live tem como objetivo blindar você dos conceitos que você ouve por aí. Então, ó,
do ponto de vista prático, daqui para frente, para que os teus vícios de pilotagem não sejam retroalimentados, ou para que os teus vícios de pilotagem não aumentem, ou para que você não ganhe novos vícios de pilotagem, a primeira coisa prática que eu quero que você faça é, toda vez que você ouvir alguém falar alguma coisa sobre moto, e você vai ver que o vício não é só da técnica, mas toda vez que você ouvir alguém te dar alguma informação sobre moto, você vai fazer duas perguntas. A primeira é, qual que é a comprovação disso? Né? Como é que você sabe disso? E daí a pessoa vai falar, é isso foi comprovado porque fulano fez isso, porque aquele instrutor, porque aquele fez isso, porque fulano que não sei o que lá falou. Ótimo, deixa ele falar. Essa é a comprovação, é a etapa de comprovação. Tá? Se ele já morrer aqui, acabou, não deu ouvido. Segunda coisa, qual que é a fundamentação disso? Fundamentação técnica, você consegue me dar? Qual que é a fundamentação disso? E aí a pessoa vai te falar, é porque ela tem que te dar fundamento técnico. Se ela falar é assim porque é assim, tá errado de novo. Sai fora do conselho, tá bom? Então, a comprovação e fundamentação. O terceiro step você faz mentalmente. Será que isso que ele falou é arriscado? Será que isso faz sentido do ponto de vista da segurança? 3 perguntas, 2 diretas para o interlocutor, uma para você mesmo, tá bom? Comece por aqui para você começar a se blindar contra os vícios. Fui, boa noite, vamos embora.